médico, escritor e apaixonado pela história da ferrovia Tereza Cristina. Eu converso hoje com o presidente do Museu Ferroviário de Tubarão, José Marmute Teixeira. O Palavra Aberta já está no ar. Tudo bom com o senhor? Tudo bem. Faz quantos anos que o senhor mora em Tubarão? Há 52 anos, né? E eu sou carioca, vim do Rio de Janeiro, e a minha vinda foi, digamos, um tanto estranha, porque eu era atleta do Botafogo, e na nossa equipe tinha um outro colega que formou-se em medicina um ano antes de mim. Qual era o esporte que o senhor praticava? Eu fazia levantamento de peso. Eu era halterofilista, né? Quando eu digo halterofilista, o pessoal olha para o meu físico e diz, não é possível, né? Só que o halterofilismo são 7 categorias. E eu era peso galo, né? Então, era por isso que... Então, esse colega, ele era muito bem relacionado e conseguiu vir trabalhar na siderúrgica, Companhia Siderúrgica Nacional, em Siderópolis. E na esperança de conseguir um lugar também, porque era o melhor emprego paramédico que, na época, né, em 1960, e aí na esperança de conseguir um emprego também, eu mantinha correspondência, até que um dia ele disse, não, vá para Tubarão, né? Venha aqui, venha trabalhar em Tubarão, que tem um hospital muito bom, uma equipe médica muito estudiosa, muito interessada, é um hospital dirigido por irmãs de caridade e você vai se dar bem aqui. E foi como eu vim para cá. Aí começou a trabalhar e casou-se aqui? Logo arrumei uma costelinha pra gente. Tem um dedinho de amor ali, né? Sempre tem um dedinho de amor, assim, numa mudança de cidade. Sim, assim. Claro. Porque, veja bem, 1960, né? Eu vim para uma cidade que aqui havia apenas três ruas pavimentadas, né? E muito pouco o que fazer, né? Só havia o cinema e uma curiosidade também a respeito do cinema é que não havia o celular. E eu, então, às vezes eu estava no cinema e de repente aparecia um slide, né? Doutor José, urgente no hospital. Então a gente ouvia de vez em quando alguma vaia, né? Porque a cena do filme às vezes era uma cena tocante e de repente aparecia dava aquela desanimada, né? E acabava também com a sua alegria, né? Para talvez salvar alguma vida. Mas sempre eu ia com um colega, né? Com a namorada dele também. E aí ficavam os 3, eu vinha trabalhar, né? E antes de ser médico, o senhor foi bancário? Fui bancário durante 10 anos. E o detalhe é o seguinte, no que eu fiz o vestibular, fui aprovado, para sorte minha, o banco faliu. O meu banco faliu, foi a falência. E aí veio um interventor do Banco do Brasil, um liquidante, né? E esse liquidante, então eu fui dizer para ele, olha, eu estou estudando medicina e trabalho aqui, preciso do meu trabalho. E aí, então, ele disse, olha, o que você faz? Eu digo, eu trabalho na seção de câmbio, mas sei fazer também o quadro de contabilidade, o diário, como se chama. E, então, ele disse, olha, e a que horas você tem aula? Eu tenho aula pela manhã e à tarde, né? Aí ele disse, olha, se você me der todos os dias o quadro de contabilidade pronto,
não me interessa que horas você vai fazer. Foi um pai, na realidade foi um pai para mim. Né? E aí então eu comprei uma motocicleta e ia aula no Caju. Quando voltava pelo centro, adiantava o serviço, né? Depois ia numa aula lá no Leblon, né? No Hospital Miguel Couto, voltava, fazia mais um pouco. Essa era a minha lida. Mas aí começou essa paixão? Aí começou, e depois aqui em Tubarão, eu fui trabalhar, a minha atividade principal é anestesista, mas eu também tenho formação como médico do trabalho. Aí eu fui trabalhar na Tereza Cristina, que é a nossa ferrovia aqui. E a paixão pela escrita veio quando? Bem, a paixão da escrita é recente. Eu já era sexagenário quando escrevi o primeiro livro, meu primeiro livro, Memórias de um Anestesista do Interior. E depois desse já escrevi mais 3 livros e tenho participações em coletâneas, em anais de congressos de médicos escritores que eu costumo frequentar. Está escrevendo algum livro atualmente? Eu tenho um livro na gaveta, como se diz. Ele está pronto, mas não agradou muito a minha assessora, que é a minha esposa, né? E ela desaconselhou fazer, e eu estou mexendo nele, tentando fazer ele mais palatável para os leitores. E também tenho outros projetos, como por exemplo, fazer uma coletânea das minhas 500 e tantas crônicas escritas, crônicas e pequenos contos. E a paixão pela fotografia? A paixão pela fotografia é antiga. É antiga. A minha primeira câmera, claro, era com filme ainda. E o senhor investe em equipamentos, filtros? Claro. Eu tenho uma porção de parafernália que eu pouco uso, né? Porque as câmeras, né, fotográficas da atualidade fazem tudo, né? Então, eu sou da opinião que a principal qualidade do fotógrafo na atualidade é a percepção do belo, né? A percepção da coisa interessante, né? Que possa resultar em boas fotografias, né? O senhor é organizado em tudo, faz planos para a sua vida? Eu faço muitos planos. Eu tenho uma filosofia de vida, né, em que sempre o homem não envelhece enquanto tem um ideal. Então eu tenho sempre, todos os anos, projetos de vida que eu procuro executar. Então sempre tenho alguma coisa que me mantém o interesse, digamos, pela vida. Eu tenho vontade de conhecer o Museu Ferroviário Tubarão. O senhor me leva lá? Com muito prazer. Ah, que bom. Prazer. Obrigada. Vamos lá? Que bonito aqui. Muito. É bonito. Isso aqui é uma réplica, fiel de uma estação que os ingleses construíram em Barbacena em 1884. Essa era a arquitetura da época que eles usavam na época, né, para fazer as estações. Todas eram mais ou menos desse tipo. E o museu tem quantos anos? Nós estamos trabalhando no museu há 16 anos. E, infelizmente, ainda não tivemos a oportunidade de abrir o museu oficialmente. Ele está aberto em caráter precário. E o que está faltando? Está faltando ainda
3 módulos. Nós temos que construir uma recepção, temos que construir um novo galpão, porque a parte do nosso acervo, que é riquíssimo, está fora, está ao tempo, então nós temos que proteger esse acervo, e também nós temos uma reserva técnica que está ao tempo. Nós teremos que cobrir também, porque é outro tesouro que se tem aqui, que não existe em parte nenhuma, que são peças de reposição para locomotivas a vapor, que não se fabrica mais. E como é que vocês mantêm financeiramente esse museu? Nós mantemos com uma pequena sobra que às vezes decorre. Qual a procedência das locomotivas, dos vagões que estão aqui? Nós temos aqui, dentro do museu, 14 modelos diferentes de locomotiva, né? E a mais antiga de 1892, e elas provêm de 5 países diferentes, do Canadá, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Tchecoslováquia e da Inglaterra. Todas elas circularam aqui pela rodovia Teresa Cristina? Todas elas trabalharam aqui, cada uma tem uma história, desempenhava uma tarefa. E na época das enchentes de 74, que atingiram aqui o município, o que aconteceu com os trens? Bem, a ferrovia foi praticamente destruída. Uma grande ponte que já foi substituída sobre o rio Tubarão foi embora. Simplesmente ficou em ruínas e submersa no rio. E aqui no museu, eventualmente, vocês fazem passeios, né, com locomotiva. Como é que funciona? São de 2 maneiras. É comum que alguma comunidade ao longo da ferrovia se organize em grupos e praticamente nos paga para operar o trem para eles. Mas também fazemos passeios em que as pessoas compram passagem, né, previamente, compram passagem e até no próprio dia, e aí então nós que fazemos a parte financeira, digamos assim, a colocação dos lugares para os interessados. Quantos lugares possuem? Nós temos, o nosso trem comporta 300 passageiros. É bastante? 300. São 8 vagões de madeira, né, puxados por locomotiva a vapor, tal qual era no início do século passado. E o museu está aberto quando e que horário? Basicamente de segunda a sexta, no horário comercial, porque nós ainda não temos a estrutura necessária para abrir em fins de semana. Nós não temos material humano, né? Não temos material humano para poder, enfim, atender também, abrir nos sábados e domingos. Isso faz parte do seu projeto também, que isso se concretize? Claro, isso é um sonho, por enquanto é um sonho, mas que nós perseguimos. Tá bom, muito obrigada, sucesso e tomara que consiga. Tudo de bom, prazer em conhecê-lo.